Boa noite, se ainda não te conheço, meu nome é Steven e sou o seu guia turístico nesta noite. Bem-vindo ao paraíso. Bem, pelo menos por enquanto. Não sei se você percebeu nos seus papéis, mas o bilhete desta noite é apenas um passe temporário para o céu. Queria mudar isso para você, mas não posso. E sim, este lugar é real. E estar aqui uau, é como um casamento que não termina. Onde tem boa música e a melhor arte, e tudo que existe de belo está em todo lugar. Uma das coisas que Deus nos deixa fazer aqui... Peraí, você já viu ele aqui? Desculpa, claro que não. Se tivesse visto, provavelmente você... Sabe... Puf, seria obliterado na hora. Talvez outra hora. Uma das coisas que Deus nos deixa fazer aqui, Ele nos deixa contar as nossas histórias pessoais. É divertido ouvir o relato em primeira mão de todos aqueles que estão aqui e que passaram por coisas incríveis e experiências transformadoras. Por exemplo, esse é o nosso irmão Jonas, aqui na barriga do peixe, com as algas fedidas e os peixes podres. Você tem que ouvir ele contar a história, vai sentir até o cheiro. Deus diz que colocou o Jonas de castigo na barriga do peixe, para ele pensar um pouco. Agora, se fosse eu, não levaria 3 dias inteiros, só 5 minutos naquele peixe nojento e fedido. E tudo ficaria muito claro, bem rápido. Levanta a mão se sabem quem é este. 3 de vocês, fantástico. Isso, esse é José, com sua linda túnica multicolorida. Informação muito interessante sobre José, ele era daltônico. Tô dizendo? Sim, por causa disso, ele via tudo na cor cinza, toda vez que olhava para a túnica. Podemos rir agora, porque desde que ele chegou aqui, bem, a visão ficou perfeita. Mas, hey, ele é abençoado. Fizeram um musical sobre ele. Aqui, todos temos uma história. E bem ali está a minha. Tá vendo? Sou eu. Fui um dos ladrões crucificados perto de Jesus, enquanto ele sofria e morria na cruz. Nesse dia, tomei café da manhã com o diabo e jantei com o Salvador. Deixa eu te contar como cheguei aqui. Tive uma educação normal, bem modesta. Meu pai era um construtor, trabalhador, e minha mãe fez o melhor para nos criar e ensinar o certo e o errado. Sendo judeus, nós sempre íamos à sinagoga. A fé da minha mãe, na época, era, bem, eu achava impressionante, inabalável. E todos os anos, durante nossa longa caminhada até o templo em Jerusalém, minha mãe fazia com que os filhos se divertissem jogando, quem sabe, as escrituras. Então ela disse para mim: Steven, seu irmão respondeu 9 corretas. Você precisa de 10, certo? Comece. Eu consigo. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás ídolos. Não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão. Lembre-se do dia do sábado para santificá-lo. Honra o seu pai e a sua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás nada que é do teu próximo. E você não deve... Não me fala. Não roubarás. Eu disse isso. Disse nada, trapaceiro.
Ei, eu disse. Meninos, meninos, agora já chega. Lembrem-se, vocês precisam se comportar. Deus está vendo. E Ele vê todas as coisas. E Ele nunca esquece. Vocês me ouviram? Eu disse, Deus está olhando. E lembre-se que você sempre colherá o que semear. Então, Steven, seja gentil com seu irmão. Isso. Bem, Deus vai te matar. Ou talvez Ele mate você. Rapazes, Ele não vai matar ninguém. Deus é gracioso e amoroso, mas Ele é Deus. E lembre-se, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor. Steven, você teme a Deus? Se eu temo a Deus, nunca achei que tinha alguma outra opção. Como todas as outras crianças, eu só acreditava no que minha mãe me ensinou. É isso. Até um dia, quando eu tinha 13 anos de idade, e eu vi uma batida na porta da frente. Era o coletor de impostos. Mas não apenas qualquer coletor de impostos. Era um oficial cobrador de impostos. Eles eram os piores e mais odiados. Agora, meu pai era um homem muito forte. Mas nesse momento, ele parecia assustado e fraco. Eu odiei ver como ele ficou. Ô de casa! Sim, claro. O dinheiro. O dinheiro! Parece que os negócios vão bem. Vamos ver aqui. Bom, tem o imposto e a taxa para todas as importações e exportações, taxas de compras e vendas, taxa da ponte, taxa da estrada e, por último, mas não menos importante, taxa portuária. Taxa portuária. A única água mais perto de nós era uma lagoa. Estávamos basicamente sendo roubados. E foi bem ali, naquele momento, que eu decidi que eu nunca seria como meu pai. Os anos passaram e meu ressentimento cresceu. E minhas perguntas também, agora quando ia ao templo. Via o mesmo olhar derrotado no rosto do sacerdote que estava no rosto do meu pai. Bom, não me entenda mal, os sacerdotes oferecem sua lista interminável de regras e moralidade. Mas o que eles estavam fazendo sobre a injustiça flagrante e a opressão de Roma? Coisa nenhuma. O templo era irrelevante quando tem que lidar com a vida real. Nada além de regras e moralidade. A rebelião cresce do desespero. E isso começou a crescer no meu coração. E foi no templo que decidi roubar pela primeira vez. Aos 15 anos, eu vi as pessoas colocarem dinheiro na oferta. E fiquei surpreso com o baixo nível de segurança. Seria tão fácil para mim tirar o dinheiro como era para eles colocar o dinheiro. Então pensei comigo mesmo, olho por olho, certo?
Então eu fiquei olhando e esperei o momento certo. Boa tarde. Bom ver você também. Seja abençoado também. Eu tô quase sendo abençoado. Eu fiz isso. E sabia que estava errado, mas eu fiz. E me senti bem. E pensar em fazer de novo me animava. Então eu fiz. E como um cão ganancioso, nunca parei. Então eu pensei, e se eu pudesse tentar ganhar ainda mais com um propósito nobre? E se pudesse achar um jeito de pegar o dinheiro roubado pelos cobradores de impostos e dar aos combatentes da liberdade que libertariam nosso povo? Agora tinha um propósito. E cada vez que roubava, ficava fácil e mais fácil. E ficando mais fácil, eu me tornei ousado e descuidado. E quanto mais ousado e descuidado me tornei, o que eu ainda não sabia é que quando um ladrão fica descuidado, um ladrão é preso. Minha raiva contra Roma me deu um novo propósito. Agora eu sabia. Eles iam me usar de exemplo para desencorajar outros a fazerem o que eu fazia. Tudo começou na primeira manhã. O guarda trouxe o café da manhã. Café da manhã! Aproveite a sua refeição. Vai ser a sua última. Acabou. Este é o dia em que eu vou morrer. Este vai ser um dia cheio de dor torturante. Mas não vou mostrar nenhuma fraqueza. Os romanos podem quebrar meu corpo, mas nunca vão quebrar meu espírito. Eu vou morrer desafiando. Crucificação. Pregar numa cruz. Os porcos romanos botaram esse nome. Crucificação. Um por um, eles nos pregaram nas cruzes. Não vi o primeiro cara ser pregado, mas observei de perto o segundo cara. Quando eles esticaram o braço para pregar, e então ouvi o mesmo guarda dizer: isto é o que acontece com ladrões.
E então aconteceu comigo. A dor desafia descrições. Mas o pior ainda estava por vir. Crucificação é uma extensiva, agonizante morte. A causa é sempre por asfixia. A vítima sofre grande dificuldade para inalar, devido à compressão sobre o peito e os pulmões. Basicamente, você sufoca lentamente. Entretanto, eu descobri que podia respirar quando meu peso estava sobre meus pés. Então, empurrava para baixo os meus pés, o que causava mais dor. Pelo menos, podia respirar. Então, eu trocava meu peso para trás e para frente, me pendurando nas minhas mãos e pressionando com os meus pés. Ainda assim, era uma tortura. O primeiro homem estava atraindo muita atenção. A cruz dele era do meio. A minha e a do outro cara, uma de cada lado, bem perto. Entre meus sentimentos de agonia e ódio, eu não tinha realmente notado o primeiro cara. Até que eu ouvi falar pela primeira vez. Ele disse: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoar. Você só pode estar brincando, certo? Perdoar? Quem é esse homem? Perdoar eles? Eu queria matar eles. Os selvagens que estavam nos matando. E agora este homem está falando em perdoar. Mas neste momento que eu vi pela primeira vez, a placa acima da sua cabeça: este é Jesus, Rei dos Judeus. Jesus, eu tinha ouvido falar dele, de Nazaré. Ele diz ser o Messias. Ouvi falar sobre ele fazer milagres e também curando pessoas e coisas assim, e pensei comigo mesmo, bem, se ele pode fazer milagres, agora seria uma boa hora para isso. Mas é sempre a mesma coisa com esses religiosos. Eles falam bem, mas o que dizem faz pouca diferença no mundo real. Agora, ver Jesus
pendurado lá em cima, agonizando como uma minhoca no anzol, só provou meu ponto. Suas orações por perdão não eram páreo para o martelo e os pregos. Bem fundo no meu coração, nessa hora, eu o detestava. E não estava sozinho. Alguém na multidão gritou: "Se você é o Filho de Deus, desça da cruz." Ele salvou outros, mas não consegue se salvar. Então um desses piedosos homens fariseus se levanta entre o povo e diz: "Se ele é o rei de Israel e ele puder descer da cruz, então acreditaremos." Ele confia em Deus. Vamos ver se Deus o quer. Ele disse que é o Filho de Deus. Você disse que iria destruir o templo e depois reconstruí-lo em 3 dias. Salve-se! Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus tivesse um filho, certamente não acho que seria como isso. E se ele salvou pessoas e salvou outros, do que ele o salvou? Se ele não pode nem se salvar. Você não consegue nem se salvar. Você não é o Filho de Deus. Você é falso. Olha bem agora, pessoal. Esse é o rosto da religião. Eu recuso me submeter. E com cada último suspiro que me resta, eu te odeio! Mas por quê? Por quê? Então entendi. Eu odeio Deus. O mesmo Deus que permitiu que Roma pisasse o seu povo. O mesmo Deus que permitiu que o coletor de impostos roubasse minha família. O mesmo Deus que fez um mundo onde pessoas morrem como animais em cruzes. A dor alimentou meu ódio. Eu odiava Roma. Odiava Deus. E eu me odiava. Eu estava à beira do inferno. E já sentia como seria. Eu realmente não sei explicar o que aconteceu depois. Tudo o que posso dizer é que essa estranha quietude veio à minha alma. E pela primeira vez comecei a pensar muito sério sobre minha situação. Minha vida estava terminando. Podia sentir ir embora da terra.
Não tinha planejado isso. E também não estava pronto para morrer. A multidão, enfurecida, continuou. Então olhei para este rei dos judeus para ver como ele estava respondendo. Não respondia. Ele apenas olhava. E sofria. E olhava para eles. E sofria. Sofria. E sofria. E eles gritavam com ele, jogando coisas nele, cuspindo nele. E ele não estava fazendo nada. Ele estava só quieto. De repente, minha mente viaja para quando eu era um menino pequeno e estava sentado no templo, ouvindo a leitura das Sagradas Escrituras. Eu ouvi a voz do meu rabino outra vez. E ele falava sobre o Messias. Ele foi dolorosamente abusado, mas ele não reclamou. Ficou em silêncio, como um cordeiro sendo levado para a morte. Então eu pensei, e se for ele? E se for ele, então ouvi a voz da minha mãe dizendo: Stephen, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. Eu sempre acreditei em Deus, mas há uma grande diferença entre acreditar em Deus e temer. Muitas pessoas que dizem acreditar em Deus dão pouco espaço a Ele em suas vidas. Mas temer a Deus significa dar lugar no que diz e no que faz. Eu sempre soube quem era Deus. Mas nunca o temi. Eu vivi distante de Deus, e agora, pendurado ao lado dele, eu estava morrendo longe dele. O que vem depois da morte? Para onde eu vou agora? Eu não sabia. Ao longo dos anos eu realmente não me importava. Mas agora, isso é tudo que importa. A multidão continuou a gritar, agora junto com outro ladrão. Então, eu disse a ele: você não teme a Deus? Você não teme a Deus? Nós estamos sendo punidos justamente, mas este homem não fez nada errado. Minhas palavras foram uma surpresa para mim como para todos que estavam lá. Eu que tinha uma resposta para tudo. Eu rejeitei o templo, porque o templo falhou comigo. Roubei de Roma, porque Roma roubou de mim. Eu podia justificar qualquer coisa com essa resposta. Eu era bom, eles maus. Eu estava certo, eles errados. Você tira de mim, adivinha, eu vou tirar de você. Mas agora comecei a pensar se meu maior roubo foi contra Roma ou o templo, mas contra Deus, Ele mesmo. Deus me deu a vida e isso eu desperdicei. Eu pensei, é a minha vida, vou fazer o que eu quiser. E apenas saber dele já era o suficiente. Mas quando estava lá, sangrando para morrer, eu vi que nunca fui bom. E estava longe de Deus.
E se ele for o Messias? E se ele é o Filho de Deus? Ouvi a multidão dizer que ele salvou outros, então pensei: talvez ele possa me salvar. E se ele é o rei dos judeus, ele deve ter um reino, mas ele está aqui, morrendo. Então, claro, o reino dele não pertence a este mundo. E se ele é Deus em carne, então ele, com certeza, é o Cristo. E se ele é o Cristo, ele pode salvar. Ele os leva com ele para o seu reino. Talvez ele possa me salvar. Então eu disse para ele: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Sim, eu sei, foi ousado, especialmente considerando que alguns minutos atrás eu tinha zombado dele. Se ele lembrar disso quando entrar no seu reino, então eu não teria nenhuma chance. O fato é que achei mesmo que não tinha. Então eu lembrei o que ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdão. Perdão. Até a palavra soa estranha na minha boca. Perdão era uma coisa rara no mundo legalista, de que minha mãe falava sempre. Faço bem e tudo ficará bem. Faço mal e é melhor você ficar atento. Não existe esperança para nenhum de nós quando você pensa assim. Colher o que você semeia não é boa notícia para nenhum de nós. Mas perdão é sempre boa notícia. Se Jesus pode perdoar seus torturadores, bom. Talvez ele possa me perdoar. Talvez ele possa se lembrar de mim quando entrar em seu reino. E se perdoar, não vai ser por nada que eu tenha feito ou pudesse oferecer. Seria puramente um ato de imerecida misericórdia e bondade, que é exatamente o que ele estava oferecendo aos soldados que o crucificaram. Misericórdia, bondade. Eu pedi que se lembrasse de mim. E com esse simples pedido, pela primeira vez na minha vida, eu comecei a temer a Deus. Naquele momento, acreditei que Jesus era quem ele disse ser, o Messias. E pedi para lembrar de mim, para me salvar. Foi incrivelmente simples, verdade? Eu apenas decidi colocar minha vida em suas mãos. Com a minha mão, estendi a mão para ele. Acreditei nele como Filho de Deus, meu Rei. E eu esperei ele responder. E respondeu, quando ele disse: Amém. Amém. O meu pedido foi simples, a resposta, mais ainda. Amém. E quando olhei para ele ao dizer isso, eu
olhava para o seu rosto inchado e ferido. E eu podia ver alegria em seus olhos. Alegria. Ele mal conseguia respirar e está sendo torturado até a morte. E ele alegremente me diz: Amém. Sim, estou com você. Então está feito. Não seria surpresa se ele dissesse: Stephen, o reino do céu não é para pessoas como você, mas não foi o que ele fez. Ao contrário, ele alegremente aceitou minha oração e então fez aliança comigo, como fiz uma aliança com ele. Pedi a Jesus para me salvar e ele salvou. Porque quis, com prazer, sem hesitação ou condições. E então, depois de um silêncio curto, ele segue o amém com: eu te digo a verdade. Hoje, você estará comigo no paraíso. Paraíso. O lugar onde o povo de Deus celebra a sua presença. Eu não tinha dúvidas que Jesus estaria lá depois que ele morresse. Mas fiquei chocado com a promessa de que eu estaria lá com ele. Eu estaria com ele no céu antes do dia terminar. Estas foram as palavras mais importantes que alguém me disse em toda a minha vida. Você vai estar comigo. Passou o tempo e o sol ficou muito forte, e o seu brilho escureceu minha visão. Então, eu olhei para baixo e havia um pequeno grupo de pessoas reunidas assim em frente a Jesus. Percebi que uma delas era sua mãe, Maria. Pelo jeito que ela chorava e o jeito que esperava e o jeito que adorava. Como deve ter sido para ela, naquele dia, ver seu filho sofrer tanto. Senti compaixão por ela. Compaixão. Logo eu. Insensíveis e cruéis eram os meus caminhos, mas agora estou sentindo compaixão. Algo estranho estava acontecendo e eu sabia no meu coração que era por causa de Jesus. A essa altura, a multidão começou a se acalmar e eu ouvi Jesus falar novamente. Ele disse a Maria: mulher, eis aqui seu filho. Ele estava falando de um homem que estava ao lado dela, que agora eu sei ser João, um dos seus discípulos. João depois ia escrever o 4º evangelho. Então ele disse a João: eis a sua mãe, e você cuide dela. Por 33 anos, Jesus tinha sido filho de Maria. Mas esse relacionamento estava mudando neste momento, bem na minha frente. Jesus está dizendo: olha, João agora vai ser seu filho. Porque agora eu sou algo diferente para você. Você vê, embora Maria tenha criado Jesus, e ela fosse piedosa, boa e gentil e uma bênção para outros, Maria está aqui no céu hoje, não porque Jesus era seu filho,
mas porque ele era o salvador dela. A luz do mundo. E depois, escuridão. Instantânea e completa. Isto não foi um eclipse. Deus tinha desligado a luz. Um sinal do seu julgamento. Certamente o julgamento de Deus cairia sobre os soldados que crucificaram Jesus, ou os líderes que o condenaram. Mas isso não aconteceu. Não, o julgamento de Deus estava caindo sobre seu filho. Seu filho, em quem coloquei minha confiança. Seu filho que me prometeu o paraíso. Se Jesus estava sob o julgamento de Deus, que esperança havia para mim? Minha cabeça estava girando e eu tinha perguntas. Então, do nada, um grito angustiante irrompeu e Jesus disse: Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Se Jesus foi abandonado, não teria paraíso para ele, nem para mim. O que quer dizer que, após a morte, eu iria enfrentar o julgamento de Deus. Mas Jesus me deu a palavra dele de que eu estaria no paraíso. Então, quem vai assumir a minha culpa? Então, quem vai suportar meu julgamento para que eu possa receber o seu perdão? Ele vai ser julgado por mim. Ele vai carregar os meus pecados. Mais que isso, Jesus, nesta hora, está tomando os pecados de cada pessoa que simplesmente coloca a confiança nele. E ele vai levar a culpa e o julgamento deles totalmente. Por isso foi crucificado, por isso foi esmagado. Isso foi por mim. Pecadores, como eu teria que carregar meu próprio pecado na minha morte. Se não fosse por Jesus, sairia do outro lado, face a face com o Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus levou meus pecados na sua morte. E assim eu não teria que carregá-los na minha. Comecei a perder e voltar à consciência. Então ouvi a voz de Jesus outra vez. Só que desta vez, não fraca, mas alta e forte. E ele disse: Está consumado. Pai, eu entrego meu espírito nas tuas mãos. Quando pessoas morrem, suas vozes se tornam fracas, como um sussurro. Mas a voz dele foi triunfante. Ele entrou na morte não derrotado, mas em vitória. Ele fez tudo o que veio fazer e se entregou até a morte. Então, inesperado aconteceu. Rachaduras começaram a aparecer no chão. Era o fim do mundo. Nós tínhamos acabado de crucificar o Filho de Deus. Então me preparei e esperei pelo que ia acontecer depois. Então, de canto de olho, notei o comandante romano, o que supervisionava todas as execuções. Ele está ali, aos pés da cruz de Jesus. E ele diz: certamente este era o Filho de Deus. O mesmo homem que realizava todas as execuções agora compartilhava minha fé. E então, tão rápido quanto a terra começou a tremer, ficou quieta outra vez e a escuridão foi embora. E o corpo de Jesus sem vida
pendia bem perto de mim. E toda a esperança que eu tinha nele. Para mim, foi um momento em que me senti completamente só. Pensei que eu ia morrer primeiro e que ele me enviaria antes, e nunca pensei que ele morreria primeiro. Crucificação é uma morte lenta. Eu esperava por alívio. E a lei diz que um corpo não podia permanecer à noite. Então os soldados receberam novas ordens. Matar os criminosos, enterrar os corpos, tirar as cruzes, para que o nosso povo possa aproveitar as festividades. Então os soldados vieram na minha direção com tacos. Minhas pernas eram o alvo. Sem o apoio das minhas pernas, eu não tinha mais força para levantar meu corpo, para poder respirar. Tinha apenas mais alguns minutos. Então eles foram até o outro cara, do outro lado de Jesus. E quebraram as pernas dele também. Então foram até Jesus. E um guarda disse: "Esse está morto." E o outro guarda disse: "Bem, é melhor ter certeza, para não ficar nenhuma dúvida." A última coisa que vi na terra foi o sangue de Jesus espalhado pelo chão. A morte é um lugar de trevas. Mas Jesus agora tinha passado por ela. E ele fez um lugar seguro para mim. Eu me imaginava pensando como seria essa viagem da minha alma deixando meu corpo. Eu seria lançado, perdido, sozinho em um vasto nada. Pensar nisso me aterrorizava. Mas a realidade era muito diferente. Eu sentia como me movendo num túnel à velocidade da luz. E depois de horas de dor, o alívio era incrível. E neste momento, eu não estava sozinho. Eu fui acompanhado. Fui levado. E fui recebido pelo próprio Jesus. Lembrando minha experiência com Jesus naquele dia, o que fiz foi bastante direto. Confessei. E enfrentei o fato de que meus pecados eram muitos. E se a morte ia me levar para as trevas exteriores do inferno, eu não tinha direito nenhum de reclamar. E quando confessei, então pedi a Jesus que me salvasse. Jesus, eu disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E quando eu pedi, eu acreditei. Ele me disse: hoje estarás comigo no paraíso. Acreditei nele. Confiei nele. Ele manteve sua palavra.
E estou aqui. Essa é a minha história. Note a parte engraçada. De todas as pessoas aqui no céu, ele me escolheu para ser seu guia turístico. O que é muito louco, porque eu fiz muita coisa na minha vida, sabe? Eu fiz muita coisa. Minha história prova que chegar ao céu depende de Jesus. E só de Jesus. Jesus mudou minha mente, entrou no meu coração e me salvou e me reconciliou com Deus. Então esta é a palavra, reconciliar. É latim, quer dizer reconciliar. Re quer dizer voltar e conciliar quer dizer reunir. Reconciliar, para reunir ou voltar a estar juntos outra vez. Reconciliar. Isso é importante. Quero mostrar o resto da pintura. Essa é minha pintura favorita. É chamada Reconciliação. Este sou eu. E este é Jesus, me recebendo aqui no céu. Sabe, eles pintaram isso semana passada. Legal, né? Obrigado. Amigos, o céu é a maior alegria que eu já provei. Pensa no seu momento mais feliz na Terra, então multiplica essa felicidade 1 milhão de vezes e depois faça durar para sempre. É incrível. Bom, a desvantagem de eu ser seu guia é que eu realmente preciso ficar de olho no relógio. Eu que ganhei uma reputação aqui como bom, mas geralmente eu demoro muito. Acho que é o velho ladrão em mim tentando roubar 1 minuto ou 2. Falando sério, toda a eternidade aqui em cima ainda me surpreende. É para sempre. Acho que até você chegar aqui, bom, talvez a sua melhor definição do que é a eternidade é, talvez estar preso num congestionamento pela manhã na sua cidade. Acredite em mim, aqui é muito melhor. Eu tive muito tempo para refletir sobre tudo isso. Mais de 2000 anos, para ser exato. E aqui está a verdade. Eu não fui salvo por nada que eu fiz ou não fiz. Eu fui salvo pelo que Jesus fez. Bem aqui na cruz. Este é o céu. E foi assim que eu cheguei aqui. Obrigado. Oi, eu sou o pastor Colin Smith, autor do livro Céu Como Eu Cheguei Aqui. Eu amo a história do ladrão na cruz porque mostra que Jesus oferece esperança a todo aquele que busca por ele. Então, quem poderia imaginar que o ladrão da cruz entraria no céu? Ele pode ter conhecido os 10 mandamentos, mas certamente não os tinha guardado. E era tarde demais para ele virar uma nova página e começar a viver uma vida melhor. Mas Jesus abriu a porta do céu para o ladrão. E se o ladrão da cruz pode entrar no céu, você também pode. Jesus está pronto e disposto a abrir a porta do céu para qualquer um que faz o que o ladrão da cruz fez. Ele buscou Jesus em arrependimento. Ele pediu a Jesus para salvá-lo. Ele confiou na promessa que Jesus deu a ele. Hoje você estará comigo no paraíso. E isso é algo que você pode fazer agora. Nossa equipe do Open the Bible reuniu artigos, folhetos e outras ferramentas sobre o tema do céu.
estão todos gratuitamente disponíveis para você. Se você tem perguntas sobre o céu ou como crescer em sua fé, encorajo você a explorar estes recursos no Open the Bible Heaven Gate. E se você gostou desse filme, por favor considere enviar para um amigo. Mais uma vez, obrigado por assistir. Céu, como eu cheguei aqui.